falando para destravar nossa fé. A fé às vezes fica travada e não sabe por quê. Então talvez hoje você tenha revelação, às vezes, por que a sua fé trava. Tá? Aqui a gente tem que tomar, além da massa, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente recebe influência, de quem a gente recebe influência. Porque nos relacionamentos a gente influencia e a gente é influenciado também. Às vezes mais influenciados do que influenciadores. E isso é muito ruim na questão da fé. Então a gente vai ver que às vezes é necessário a gente selecionar um pouquinho as coisas. Quando a gente pensa em fé, a gente não deve esquecer que existe uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual para a gente não permanecer nela, para a gente não permanecer na fé, mas a gente desistir da fé. E o princípio da massa tem a ver, esse nome tem a ver agora, ele é mais moderno, né? Ele tem a ver com a guerra. Ele foi desenvolvido durante séculos por reis, por generais, que eles estudavam a guerra para alcançar a vitória. Então eles começaram a perceber que tinha alguns princípios que eles colocavam em prática na guerra e eles venciam as guerras. Então há uma guerra contra a nossa fé. Há uma guerra agora mesmo, né? Está acontecendo uma guerra. No mundo espiritual existe uma guerra espiritual acontecendo para combater a nossa fé. Bom, com esse princípio da massa, esse princípio ele pretende se concentrar no potencial de combate superior, colocar o combate superior no ponto e no momento decisivo da batalha. Então você precisa de ganhar uma batalha, está ali o exército. Algumas batalhas você não precisa de tanta coisa, mas tem batalhas que elas são fundamentais, você não pode perder elas. Você não pode perder elas. E essas batalhas, então, a gente tem que colocar tudo, mais superior possível. Na questão da fé, a gente pode perceber que Jesus ele usou algumas vezes esse princípio. Não foram todas as vezes, mas algumas vezes Jesus usou esse princípio. E esse princípio ele fala da gente levar o quê? Os melhores soldados, os melhores equipamentos. Então você vai para uma guerra, para esse ponto decisivo. A lei da massa fala para você levar os melhores soldados, o melhor equipamento, tudo aquilo que é necessário, porque você não pode perder a guerra. Você tem que dar tudo de si para essa guerra. A massa, nesse caso, ela significa um número superior de pessoas. Então, é um momento que você não está sozinho. Tem combate que você vai agir sozinho, mas tem combate que você precisa de ter gente do seu lado. Você precisa de pessoas do seu lado. Jesus teve um momento que ele precisou de pessoas do lado dele. A gente não pode esquecer que quando Jesus ele veio à Terra, ele veio como homem. Ele era filho de Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não veio aqui e agiu como Deus na Terra, porque senão o sacrifício dele não teria validade. Precisava de ser um ser humano. E ele se fez humano então, como a gente, e passou por todas as coisas que nós passamos, para o sacrifício dele poder ter validade. Tá? E eu creio que um dos casos, então, nessa questão da massa, um dos casos que Jesus usou esse princípio da massa, de colocar os melhores soldados, pegar o time melhor que tinha, foi na ressurreição da filha de Jairo. Nesse texto nós vamos encontrar 3 tipos de massa. Tá bom? 3 tipos de massa. Fala para o irmão assim, 3 tipos de massa. Então vai ser um verdadeiro restaurante aqui hoje. Tá? Bom, vamos lá então no versículo 21, nós vamos até o 23. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Agora vamos lá no versículo 35.
falava ele ainda. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, era o Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Ela vai prestando atenção. Ele não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Esse é o nosso texto, tá? Bom, o que acontece? O que está acontecendo aqui? Jesus, ele teve lá em Gadara. Antes disso aqui, ele estava em Gadara, ele estava desse lado do mar, ele foi para lá, teve uma tempestade, ele encontra lá o endemoniado gadareno, ele expulsa o demônio daquele homem, o homem fica bem, o povo da cidade acha ruim que os porcos morreram, olha, vamos mandar ele embora. E eles pedem para que Jesus vá embora do território. E os demônios não queriam sair daquele território também, eles queriam ficar ali. Então, o ex-endemoniado agora, Jesus sobe no barco e vai voltar então para aquela região. E o endemoniado, o ex-endemoniado, não é endemoniado mais não, o cara agora está bem. Ele chega e fala para Jesus: Jesus, deixa eu ir com você. Jesus fala: filho, você não vai, você não pode ir. Mas faz uma coisa, olha só, o cara não teve nenhum cursinho de teologia, não passou em nenhum curso. Jesus falou: vai e dá o seu testemunho. Conta quão grandes coisas Deus fez por você. Entendeu? Não precisava de nada. Ele só precisava falar o que Deus fez na vida dele. Ele não precisava conhecer Bíblia. Ele não precisava de ter textos bíblicos de cor. Porque ele também poderia depois adquirir essa sabedoria. Mas o que Jesus queria que ele fizesse era que ele contasse o testemunho dele. E ele foi. E pela história a gente fica sabendo que esse homem, ele foi para essa região, tinha 10 cidades naquela região. Era Decápolis, 10 cidades. E essas 10 cidades começaram a ser evangelizadas, as pessoas começaram a ouvir de Jesus, gente começou a se converter por causa daquele homem, que não tinha nenhum estudo teológico, que não tinha nada disso, mas que tinha tido uma experiência com Deus. Entende como a experiência que a gente tem é importante? Então Jesus está nesse ponto. E aí ele volta, e quando ele volta para o outro lado do mar, uma grande multidão está esperando. Muita gente está esperando ele, é uma massa. Só que essa massa aqui eu não contei ela, senão seria 4. Ele passa então para esse lado, encontra essa multidão,
E aí chega um dos principais da sinagoga. Quem que era o principal? O principal, o que cuidava da sinagoga, ele era um dos principais. Então tinha alguns homens que faziam aquele serviço, que era da liturgia, das reuniões. Eles cuidavam da sinagoga. Eles tinham lá o pessoal que era membro da sinagoga. Eles sabiam, eles eram como se fossem ali pastores daquele lugar, tá? E quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele suplica. E nesse ponto a gente pode perceber que Jairo realmente estava com fé, com muita fé. No verso 22, você pode deixar o verso 22 aí para a gente? Diz assim: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o. A palavra vendo aqui, para a gente é vendo, enxergando. Só que no grego ele é um pouco mais que isso, é perceber a presença. É perceber a presença, com alguns sentidos. É ter discernimento de quem é a pessoa. E ele olha para Jesus e ele tem discernimento. O discernimento espiritual de quem é Jesus. Talvez ele não tivesse visto Jesus ainda. Talvez fosse a primeira vez que ele estivesse vendo Jesus. Mas quando ele viu Jesus, ele sabia que era Jesus. Por isso essa palavra vendo, ela fala de discernimento. E quando ele percebe a presença de Jesus, ele se prostra. E o que significa para a gente adoração. Ele se prostra diante de Jesus. É que a gente vê, qual deve ser a nossa conduta quando a gente está num culto de adoração, de louvor, ou a gente está orando, a gente percebe fortemente a presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. O que a gente faz? Às vezes tem gente que fica com vergonha. Mas às vezes tem gente que na hora do louvor, na hora da adoração, sente realmente aquela presença tão poderosa do Espírito Santo, que a vontade dele é se deitar, é se ajoelhar, é fazer alguma coisa, ele não quer ficar quieto. Não sei se você já sentiu isso, se já teve alguma experiência assim, mas eu quero dar uma dica para você: se você sentir fortemente a presença de Deus, se dobre diante dele, se dobre diante do Senhor, Faça isso quando você perceber o mover de Deus, a unção de Deus. Eu lembro que algum tempo atrás, antes eu estava conversando com alguns irmãos aqui, e a gente estava lembrando com eles uma situação onde eu sou um cara que não entendo de dança, não sei dançar, não tem jeito para isso. Gosto muito de música, gosto de ouvir música, gosto de ritmo, gosto de melodia, de harmonia, principalmente. Mas a dança, ela me chama a atenção. Porém, um dia eu fui convidado a estar na cidade de Sorocaba. Fui lá numa igreja e tinha assim várias igrejas. De repente entrou um pessoal, irmãos, alguns irmãos, homens e mulheres. Eles começaram a dançar. E quando eu olhei eles dançando, aquilo me deu uma coisa assim dentro de mim, assim, um quebrantamento, que a minha vontade era pular, era celebrar o Senhor, Eu fui realmente tocado naquele momento que eu vi. É uma adoração para Deus. A dança é algo importante. A dança é uma forma da gente adorar o Senhor, Logicamente que a dança, quando nós dançamos, não pode haver sensualidade. A sensualidade não é para esse lugar, não serve para a gente. Mas uma dança que leva em conta a presença de Deus. A Bíblia fala de Isaías, lá em Isaías, fala dos anjos, como os anjos adoravam, Aí, ó, se negar Jesus agora já era.
Você que está assistindo aí, se negar Jesus, dá bom, né? A gente vê a dança em vários momentos, os salmos falando sobre dança. Moisés teve uma experiência tão forte com Deus, quando ele abriu o mar vermelho, o mar se abre, o povo passa. Quando eles chegam lá do outro lado, eles estavam tão alegres que eles começaram a celebrar com dança. Era música e dança. Alguns anos atrás, uma pastora aqui na África, ela foi para um lugar chamada para orar por uma pessoa que não estava doente, não se levantava, não fazia muitos anos. E ela era uma pessoa que batizava por imersão. Ela acreditava no batismo por imersão. E ela chegou lá, quando ela chegou lá, ela pregou para a pessoa que estava sobre a cama e falou para ela sobre Jesus. A pessoa aceitou Jesus e o Espírito Santo falou para ela: batiza ele. Ela falou assim: onde que tem um rio aqui para batizar ele? Ah, tem um ali. Um ali, irmãos, para eles lá era bem longe, tipo um dia de viagem, uma coisa assim, andando. Aí ela pegou e falou assim: ó, tem um pouco de água aí. E ela pegou um copo de água, jogou sobre aquele homem, e quando jogou sobre aquele homem, o homem foi curado na hora. Deu um pulo, e sabe o que eles fizeram o resto do dia? Dançaram. Eles ficaram dançando, celebrando o Senhor. Então, essa questão da adoração, da dança, ela é muito importante para a gente, sabe? A gente deve se prostrar em adoração, entregar a Ele, se entregar totalmente ao Senhor. Então faça isso toda vez que você perceber o mover da presença de Deus. Você está em adoração lá na sua casa, você percebeu o mover da presença de Deus? Se prostra diante dele, né? Se dobra diante do Senhor. Aí vamos lá no verso 23. Aí ele insiste e suplica. Aqui significa orar por algo várias vezes, pedindo com grande necessidade, pela própria vida. Eu me lembro aqui, hoje quando eu estava pregando de manhã, eu lembrei de uma situação. Como é essa súplica? O que é uma súplica? Toda vez que eu penso em súplica, eu penso nessa situação. Porque a gente pensa em súplica, a gente pensa em: ah, Senhor, por favor, faz alguma coisa. Mas não, é uma coisa que vem de dentro, assim, ó, arrebentando tudo a gente. É um berro, né? É um clamor. E a nossa netinha Daça, quando ela já tinha 2 aninhos, 1 aninho, assim, 2, e às vezes ela batia a cabeça. Quando ela batia a cabeça, ela perdia o ar, ela começava a ficar roxa. E era muito ruim. O pessoal em casa, todo mundo ficava mal. Foi? Ela chegava a desmaiar. E isso era muito ruim. A gente ama muito a menininha, né? É a nossa neta, sangue do nosso sangue. E aí, a gente não via aquela situação como se a gente fosse perder ela. E um dia, irmãos, ela ficou tão ruim que ela desmaiou e ela não voltava. E aí o Estevão pegou aquela criança e ele deu um grito: Jesus! Não, Jesus! Foi tão forte que Jesus trouxe ela na hora. Na hora, a Daça voltou. Esse é o clamor. É a situação desse homem aqui. Imagina só. A filha dela está morte. A filha dele está morte, né? Então ele chega. Às vezes a gente fala, a semana passada falando das vãs repetições. O que é vãs repetições? É você orar da boca para fora. Irmão, às vezes vou te contar.
Às vezes tem costume de orar, você ora assim, ó, você ora, de repente você lembra do feijão que está no fogo, de repente você lembra da conta que você tem que pagar, e você nem sabe para que você está orando. Não se concentra na oração. É importante a gente orar. É importante quando a gente vai orar, a gente se concentrar, para a gente não fazer duas repetições, para a gente não falar da boca para fora. Às vezes até anotar pontos na nossa oração não tem problema nenhum. Se ela não pagar assim e falar assim, isso aqui, esse problema, essa dificuldade, né? Mas essa insistência dele fala da gente orar, da gente clamar, da gente continuar pedindo, mas com necessidade, como se fosse pela nossa própria vida. A fé de Jairo, então, ela está crescente. E ele diz o problema para Jesus. Ele fala: minha filha está morte. A filha dele era a maior preciosidade que ele tinha. Para ele, para a esposa dele, era a coisa mais preciosa que ele tinha. Então ele diz para Jesus: vem, Jesus, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. E ele faz uma afirmação: e ela vai viver. Se o Senhor botar a mão nela, ela vai viver. E é interessante porque a palavra aqui, impor as mãos, aqui no grego, é um verbo, uma voz ativa, que significa que precisa de uma ação de quem vai fazer isso. Não é uma coisa, né, que ele vai ficar parado esperando, ele não vai receber uma ação, ele vai fazer uma ação. Ele está pedindo uma ação de Deus, uma ação de Jesus. E qual que é a ação? O que significa a palavra impor? É a palavra epiteme, né? Que significa atacar, assaltar alguém. Ele estava percebendo que a filha dele estava sendo tomada. E ele está pedindo para Jesus: Jesus, rouba ela de quem está levando. Toma ela de volta. Toma ela de volta para mim, agarra ela, traz ela de volta. A fé, irmãos, é um ataque repentino sobre o diabo, tomando de volta aquilo que nos pertence. Às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes a gente tem que atacar o diabo. Você não pode ir na rua com ele. Você tem que pegar ele firme e ir para a guerra. Já ele tinha certeza que a filha dele ia ser salva. E aí, olha só, para completar, ele está cheio de fé. Aí no versículo 24 a 34 a gente não leu, mas ali Jairo, ele presencia um milagre. Uma mulher que sofria de uma hemorragia constantemente, ela chega perto de Jesus e ela toca em Jesus. Agora imagina o grau de fé que Jairo alcançou. Imagina o grau de fé que ele está agora. Porque se antes ele estava com fé, dizendo que a filha dele ia viver, agora ele está completamente tomado por fé. Por quê? Porque ele viu um milagre acontecer na frente dele. Ele viu uma mulher sendo curada instantaneamente. Só que daí vem a lei da massa. Aí vem a lei da massa. A lei da massa, ela pode funcionar tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. Jesus ainda estava falando lá no versículo 35, se quiser colocar o versículo 35 aí. Então a mulher está sendo curada, Jesus está falando com ela. No versículo 34, Jesus está falando com essa mulher: então, filha, tua fé te salvou, né? Tua fé te curou. E Jesus ainda está falando quando chegaram alguns da casa de Jairo. Chega alguns da casa de Jairo e disseram: tua filha já morreu. Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Por que você está perturbando ainda o mestre? Primeira massa. Primeira massa é gente que quer fazer a gente desistir. Eles vão dizer: não adianta mais. Eles vão dizer: desiste de lutar. Eles vão dizer: você não vai ter condições, você não vai conseguir, desiste. Já era. Para de
Eles vão dizer: para de ir na igreja. Não adianta nada isso. E quando não é alguém que fala para ele isso, o diabo começa a colocar na mente dele que ele está incomodando. Então eu já ouvi pessoas, às vezes queriam falar comigo, elas estão passando por problema, queriam pedir oração, mas aí eles não queriam me incomodar. Às vezes o diabo começa a colocar: não, eu estou incomodando. Né? Se eu pedir oração, eu estou incomodando. Se eu pedir para alguém estar perto de mim, eu estou incomodando. Outra coisa que essas pessoas, essa massa faz, eles não fluem na fé como você. Eles colocam medo em você. E Jesus percebeu que aquele cara cheio de fé, o Jairo, um homem iluminado por Deus, significa o nome dele. Jesus percebeu que na hora, Jesus está conversando aqui com a mulher, os caras chegam, bota aqui a mão nas costas do Jairo, que é assim, e fala: não incomoda mais dessa não, tá filho, não veio. Já era. Jesus percebe na hora. Provavelmente o semblante dele, tem gente que quando ouve a notícia da morte de alguém, a pessoa chega a desmaiar. É muito forte receber uma notícia dessa. Ninguém espera por isso. Ninguém espera. E vem de repente. E quando chega a notícia, você pensa que você está preparado, e você não está preparado. Tem gente que desmaia. Eu imagino então como que foi aquela situação. Porque um pai, uma mãe morrer, isso fica uma coisa. Agora um filho morrer, não, isso não é normal. É muito difícil aceitar um negócio desse. Isso não é a natureza, né? Então, Jesus percebe que Jairo ele fica com medo. E por que ele fica com medo? Porque ele ouviu as palavras daqueles homens. Ouviu a palavra daquela massa de gente. Então, cuidado com a massa que você está ouvindo. Fala para o irmão: cuidado com a massa que você está ouvindo. Quem que você está ouvindo? Será que é Deus que você está ouvindo? Deus ele não tira a fé do nosso coração. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente fica com mais fé. A gente fica com mais coragem. A gente fica com mais ousadia. Como que você vence essa massa? Porque eu te mostrei a massa. Mas e aí, o que você vai fazer com ela? No verso 36, olha que Jesus aqui, a palavra de Deus diz. Está conversando, alguém vem dar notícia. E aí, no verso 36 diz assim: Jesus, sem acudir a tais palavras. Jesus não recebeu aquelas palavras. Jesus não tomou para si aquelas palavras. O próprio Jesus, ele falou: pensa aqui comigo, ele está como homem. Se ele pegar aquelas palavras, a fé que ele está aqui, já era. Na hora. Mas ele não acudiu. Jesus sem acudir a tais palavras. Então, não dê atenção a essas palavras, ele está dizendo. Não deixa elas entrar em você. Jesus disse para Jairo assim: não fique com medo. Não temas. Não se prostre. Ele se prostrou diante de Jesus. Mas tem gente que quando está passando por um problema, ele se prostra diante do problema. Ele começa a adorar o problema. Ele começa a levantar um altar para o problema. Não pode. O problema começa a se tornar maior que Deus.
Jesus falou: olha, não tema, não se prostre diante disso, né? Continua acreditando como você estava acreditando antes. Não estava falando antes que a sua filha vai viver? Continua crendo, né? Você não viu esse milagre, você não se encheu de fé? Então continua, não perca a fé. Essa foi a primeira massa. Eu te mostrei quem é ela e te mostrei como que a gente vence ela. A segunda massa, ela está um pouquinho para frente, versículo 38 até o 40. Ela também não é boa, vou deixar a boa para te mostrar no final. Jesus, ele viu o alvoroço da multidão que chorava, planteava muito. Alvoroço, chorar demais. Naquela época tinha gente que ela até paga para ir chorar nos velórios. Tinha a povo, aí já está pensando no empreguinho, né? Não vai fazer isso não. Mas naquela época tinha gente que recebia para poder chorar nos velórios. Chorava para valer. Só que não era um choro verdadeiro. Não era uma coisa verdadeira. Essas pessoas, então, são pessoas que às vezes causam um tumulto na nossa vida. Pessoas que só faz barulho na nossa vida. São pessoas que se reúnem para reclamar. Gente que se reúne para falar mal dos outros. Para colocar ódio no seu coração contra as pessoas. Falta de perdão, né, no seu coração. São pessoas que às vezes vivem reclamando da vida. Tem um comércio aqui no bairro aqui, que eu sempre ia lá para fazer alguma coisa. Um dia, irmãos, eu cheguei lá e a pessoa não estava. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou em outro lugar. Fui em outro lugar. E eu fui em outro lugar. Quando eu cheguei lá, nesse outro lugar, no meu tipo de comércio, né, de serviço ali, eu fiz o serviço, né, falei com o rapaz fez o serviço para mim, acabou o serviço, sentei no meu carro e fui embora. Falei, quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou lá no outro. Sabe por quê? Porque eu chegava lá no outro, aí eu percebi como foi bom. Ele não está lá aquele dia, porque daí eu percebi. Porque eu ia lá, e toda vez que ia lá, esse cara ficava reclamando, ficava falando mal de produto de outras pessoas, queria me forçar a comprar as coisas dele, ficava falando mal dos outros, mal do produto dos outros, queria me ensinar a Bíblia também. De vez em quando ele queria me ensinar a Bíblia, eu ficava quieto, deixava ele ensinar. Quem sabe ele falava alguma coisa boa. Não tive esse privilégio. Então, a gente tem que perceber que tem gente que só vem e aí eu saía de lá, irmão, saía mal, sabe? Tinha que me desintoxicar. Tem gente que é tóxica. A fé não é algo para a gente usar por um momento, no momento de uma necessidade, mas a fé a gente tem que usar ela todos os dias. Por isso a gente precisa viver uma vida de fé. Nós precisamos estar equipados, nós precisamos estar bem, entendeu? Deus quer que você esteja bem, emocionalmente, fisicamente e principalmente o espírito. Para que no momento que você precisa de uma ação milagrosa de Deus, você vai clamar e Deus vai fazer, meu irmão. Deus não vai ter conversa, Ele vai simplesmente acudir você. Sabe? Esse tipo de gente também, esse tipo de massa, é gente que ri da nossa fé. Gente que ri da nossa fé. Né? Você vê que quando Jesus chegou e falou assim, olha, ela apenas dorme, eles riram de Jesus. Quanta gente que às vezes zomba de você porque você é crente.
fica lá perto. Deixa eles lá. Vai orar, vai falar com Jesus pela vida deles. Não fica com raiva deles, não. Né? Porque é isso que o diabo quer. Você fica com raiva deles assim para ele poder atacar você. Então, são pessoas que às vezes elas vêm da nossa fé. Como que a gente vence esse tipo de massa? Como que Jesus venceu? Como que Jesus fez com eles, irmãos? O que Jesus fez? Está escrito aí, vamos ver. Mandou? Sair. Estava outro dia, hoje eu estava lembrando na hora da pregação, a gente começa a vir coisas assim, eu lembro de algumas experiências, né? Eu fui um dia expulsar um demônio numa casa. E aí os irmãos já estavam lá, já faziam um tempão lá orando, o demônio não saía. Pô, o demônio não sai, né? Aí eu fui lá. Cheguei lá no final da avenida, cheguei lá na casa, entrei. Quando eu entrei lá, tinha lá, nos irmãos expulsando demônio, tinha um cara lá dentro. Esse ele era amigo, o que ele era? Eu sei que eu peguei, olhei assim, vi aquele cara lá dentro. Eu falei, fora daqui. Vai, se manda. O cara olhou assim para mim, eu já fui já logo botando a mão nas costas dele, botando ele para fora. Pastor, não é educado, né, irmão? Mas o diabo saiu. O cara saiu e o diabo também. Às vezes tem gente que atrapalha. Você entende? Tem gente que atrapalha. E eu vejo aqui Jesus fazendo isso. Aquela multidão ali, ela só estava ali para atrapalhar. Aquele povo que não acreditava, que zombava, só estava ali para atrapalhar. Então não convide para estar perto de você e muito menos fique andando com gente assim. Muda a sua rotina, muda o caminho. Não chame todo mundo de amigo. Escolha boas amizades, seja criterioso. Às vezes a gente não está preparado para certas amizades. Tem pessoas que influenciam a sua vida para o mal. E eles nem sabem que eles estão fazendo isso. Mas a gente deve perceber. Como eu percebi? Esse camarada veio lá no comércio dele. Pode até ser que um dia eu volte lá. Mas só se Jesus mandar. Jesus obrigado. Você vai. Jesus. Não, você vai. Então tá bom. Então, para não apanhar. Sabe, tem pessoas que fazem mal para o seu casamento. Tem gente que faz mal para o seu casamento, irmãos. Tem gente que faz mal para a sua família. Tem gente que faz mal para a sua igreja. Tem gente que faz mal para a sua fé. E às vezes são até crentes. Mande-os embora, faça com Jesus. Quem se reúne dessa forma, irmãos, nunca vai ver muitas bênçãos de Deus. Sabe que às vezes isso está travando sua fé? Às vezes isso está travando você de ver os milagres? Porque você está nessas duas massas aí. Ou na massa que coloca medo, na massa que quer fazer desistir, ou na massa que fica tumultuando sua vida, trazendo problema para você que nem é seu, e você fica pegando. Cuidado com essa massa. Duas massas que não servem. Nós vamos falar da terceira massa. Você já sabe já como Jesus fez para acabar com essa massa aí? Mandou embora. Né? A terceira massa, essa massa é boa. Aí ela está no versículo 37 e no versículo 40. Olha só. No versículo 37 diz, olha, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse. Quem era esse alguém? Era aqueles caras que vieram dar notícia para ele. Vieram falar pro Jairo. Jairo, me incomoda mais ou menos. Tua filha morreu. Jesus não acudiu a palavra, tua filha morreu.
falou, ela apenas dorme. Jesus continuou com aquela palavra dentro dele, ela apenas dorme, eu vou lá e vou acordar ela. Só que ele não permitiu. Qual seria a atitude normal? O pessoal vem, dá a notícia e vai ficar junto para ir para a casa do Jairo. Jesus pegou e deixou eles para trás. Jesus falou, vamos embora, velho. Não tenha medo. Deixa esses caras aí falando aí, vamos embora. Vamos continuar o nosso caminho. E aí, não permitiu que alguém acompanhasse, senão quem? Pedro, Tiago e João. Ele chamou Tomé? Ele chamou Judas? Pedro, Tiago e João. E aí no versículo 40, a parte B do versículo, fala assim, ó, tomou o pai e a mãe da criança. Então, Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe da criança. Você viu o que Jesus fez? Ele pegou uma massa, a lei da massa. Ele falou, eu vou com os melhores, eu vou com gente que quer realmente ver um milagre acontecer. Eu vou com gente que acredita. O pai dela tinha falado assim, olha, a minha filha vai ser salva. A mãe estava ali que ela não via a hora do Jairo chegar. E o Jairo chegou. Chegou com Jesus. Então, foi um alívio para ela. E aí coloca o Pedro, o Tiago e o João. Jesus só colocou gente que tinha fé perto dele. Pedro e João, irmão, desenvolveram uma vida de oração, de milagres, posteriormente, que era tremendo. João chegou a ser colocado pela história, conta a história, né? Tem aqui, não lembro os historiadores agora, mas tem alguns nomes importantes que contam que João ele foi colocado, um dia capturaram ele, e o rei mandou colocar ele dentro de um caldeirão de óleo fervente. Colocou ele lá dentro para matar ele, e quando tirou ele estava em perfeito estado, não morreu. Teve que mandar ele lá para a ilha de Patmos, porque não conseguiu matar ele. Quando ele viu aquilo, ele falou, não adianta. Você sabe que tem casos que aconteceram alguns anos atrás na China, de pastores que foram mortos, e eles começaram, os soldados começaram a cortar. Cortava os pastores, mas a primeira vez eles cortaram, deixaram lá. Os irmãos foram lá, juntaram os pedaços, oraram, o cara recebeu. Uns pedaços cortados. O que eles começaram a fazer? Espalhar os pedaços, para eles terem que procurar. Vai dar trabalho. Entendeu? Então Jesus ele é poderoso. Ele pode fazer um milagre na hora que precisa. Se ele precisar de um servo dele vivo, irmão, Satanás pode fazer o que quiser. Pode arrancar o que for dele. O Senhor vai trazer de volta à vida. Enquanto o propósito de Deus não acaba na vida da pessoa, a pessoa não morre. Se essa pessoa está realmente servindo o Senhor, não está dando brecha para o diabo. Então, olha só. Esses homens, Pedro e João, eles desenvolveram uma vida de oração, eles oravam todo dia. Depois que Jesus foi levado aos céus, todo dia eles oravam. Agora, sabe uma coisa? Tem muito crente que não ora. Tem muita gente que acha que não é importante a oração. Para que eu vou orar? Tanta coisa para mim fazer. Tem tanta coisa para mim fazer e a gente não ora. E às vezes você fica pensando, mas os crentes, né? Antigamente a igreja não sei o que, tá, mas a igreja orava. A igreja é a massa. Essa massa tem que orar. A massa influencia. Entendeu? Não podemos ser crente que não ora. Nós precisamos de orar. Às vezes nós vamos fazer a vigília
E a gente percebe que tem irmão que não está aguentando. Por quê? Não tem costume. O que a gente faz quando a gente não tem costume? A gente não tem nada, vamos começar aos poucos. Tem gente que não ora. Então nós precisamos de orar. Nós precisamos de buscar o Senhor. Foi esse tipo de gente que Jesus trouxe para aquela reunião, para visitar. Ele não chamou Tomé, ele não chamou Judas, mas ele chama Pedro, Tiago e João. E o Tiago? O Tiago, ele foi assassinado pelo rei Herodes, lá no capítulo 12, versículo 2 de Atos. Por que Tiago foi morto? Porque ele era um cara que pregava com ousadia. Ele era igual a Estevão, pregava com ousadia, e ele estava disposto a morrer pelo Evangelho. Ele estava disposto. Ele não tinha medo da morte, porque ele sabia para onde ele ia. Entendeu? Ele não tinha medo da morte, então ele estava disposto. Sabe, tem gente, é gente assim que a gente tem que trazer para perto. Gente que quer ir lá no meio lá do Oriente Médio, Senhor, ser perseguido porque ele ama Jesus. Não é porque ele é suicida, mas é porque ele ama Jesus. É porque ele ama as pessoas que estão lá. Gente assim é gente doida, é gente que ora, é gente assim que a gente precisa. Aleluia. É gente assim que vai ajudar a gente a ver morto ressuscitar. É gente desse jeito aí. Então, e o pai? O pai estava cheio de certeza que Jesus podia fazer, que Jesus podia curar a sua filha. Esse pai, ele amava a sua filha. Ele amava. Era a coisa mais preciosa, a ponto de ele colocar a reputação dele em risco, o serviço dele em risco, porque ele era praticamente um dos pastores. O que iam falar dele quando soubesse que ele ia atrás do rabino Jesus? O que as pessoas iam falar dele? Mas ele não estava nem aí. Sabe aquela música? Não estou nem aí, vão falar de mim, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. E ele foi atrás, entendeu? Aí ele colocou a posição dele como líder da sinagoga quando ele foi procurar Jesus. O pai e a mãe daquela garotinha amavam ela. E o apóstolo Paulo deixa para a gente um lembrete, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Ele fala assim: porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé tem atitudes de amor. Paulo está falando sobre as pessoas que às vezes ficam discutindo assuntos irrelevantes, que causam divisão nas igrejas, que trazem dúvidas ao coração das pessoas. Paulo diz que a verdadeira fé tem atitude de amor. E é isso que a gente vê acontecer na casa de Jairo. O amor de Jesus. O amor daqueles pais. Trouxeram aquela menina de volta. O reino de Deus se manifestou. Por isso Jesus via aquela menina apenas glória. Jesus sabia que ela estava morta. Em outros textos da Bíblia você vai ver Jesus falando de gente que estava lá morta, mas ele está falando que está dormindo. E depois ele fala, ela estava morta mesmo. Jesus sabia que ela estava morta. Não era propaganda enganosa. Mas Jesus, ele não estava do lado de fora, ele estava dentro do reino. Então, meu irmão, procure aprender a andar com pessoas de oração, pessoas de fé. Amém. Pessoas que amam de verdade, não pessoas cheias de ódio.
que amam de verdade, que vivem e praticam a palavra de Deus. Traga essas pessoas e a sua fé vai ser extraordinária. Você vai ver grandes milagres acontecerem. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção, para o significado, um significado importante dessa palavra. A filha de Jairo estava quase morrendo e morre. E talvez tenha algo muito importante na sua vida. Está quase morrendo. Ou talvez tenha algo muito importante na sua vida que já morreu. E eu pergunto para você, o que morreu? O que morreu na sua vida? Talvez um sonho morreu na sua vida. Um sonho que Deus colocou em você. Talvez morreu dentro de você o chamado de Deus. Deus te chamou, você sabia que Ele tinha te chamado. Mas você passou por tantas situações que você deixou isso morrer dentro de você. Talvez a tua fé está morta. Tiago fala sobre uma fé viva e uma fé morta. Nós precisamos de ter uma fé viva. Deus quer ressuscitar a sua fé. Que às vezes chega num ponto que você não acredita em mais nada. Às vezes você chegou num ponto da sua vida que você está tão incrédulo que você não consegue acreditar em mais ninguém. Nem em pessoas. Às vezes você não acredita na sua família. Às vezes você não acredita mais nos seus filhos. Às vezes não acredita mais na esposa, no esposo. A fé morreu. Jesus quer ressuscitar a sua fé hoje. Hoje Deus quer ressuscitar a sua fé. Hoje Deus quer ressuscitar a sua fé. Então fala para Deus. Ou pergunta para Deus: Senhor, o que está movendo dentro de mim? O que está morrendo dentro de mim? Por que eu não estou mais sentindo aquela presença, aquela glória que eu tinha antes? Eu quero aquela fé ousada. Aquela fé que te dá autoridade para você mandar, até se for gente, você mandar embora. Às vezes a gente vai ficando muito educado com as pessoas e acaba ficando educado com o diabo também. O diabo, a gente não tem que ter educação com ele. A gente tem que guerrear contra ele. Sabe? Se imponha contra Satanás. Faça como o Jairo disse para Jesus: Jesus, se imponha. Sabe? Toma de volta aquilo que Deus colocou no seu coração. Assalta Satanás hoje e fala: vai me dar aqui de volta aquilo que era meu. Usa a lei da massa a seu favor, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Pense em qual marcha você tem andado. Se tem andado na primeira ou na segunda marcha, é uma questão de posicionamento agora. Se posiciona. Você tem que andar para a terceira marcha. Se posiciona. Se posiciona agora. Porém, lá você canta, lá você canta. Talvez tenha alguém que está precisando de oração.
Talvez tenha alguém que está precisando de uma palavra. Talvez tenha alguém que está precisando de um abraço. Que ele perceba que é um abraço de um irmão que realmente quer bem, que é o melhor. Jesus colocou gente lá dentro que queria o melhor para aquela menina. Foi isso. Sabe, você pode sair do seu lugar se você sente que Deus tem uma palavra, ou que você pode orar por alguém. Pode sair do seu lugar e ir orar por alguém. Chega na pessoa e pergunta para ela se ela aceita que você ore por ela. E você ora por ela.